Eu assisto Live TV PG, você sabe por quê. Quando a lâmpada se apaga, nova luz deve ser ligada. A Live TV PG foi esta claridade, premiada inúmeras vezes, que surgiu na horinha certa. Agradecemos a Deus pelo evento. Pregadores dizem por aí que Jesus não era bonito, baseados em Isaías 53, versículo 2. Alguém me perguntou se eu concordo com tal afirmativa. Há alguns séculos nos separam Isaías e Jesus. Em termos de calendário, como saber as circunstâncias do momento em que foi acionada a visão profética que concluiu pela ausência de formosura? Jesus teria 18, teria 30 anos, teria 25 anos. Em que época foi? A visão profética que definiu isto. Eu guardo uma certeza comigo. A visão profética ocorreu na subida do Gólgota. Justifico pelo cansaço daquele ser que não era... Ele ali era um simples homem, sofrendo. Alguém sem dormir, sem comer, sem água para beber, sem minuto de trégua desde ontem. Visão profética concluiu pela ausência de formosura. Eu guardo certeza, então, meus amigos, que Jesus normalmente era uma pessoa maravilhosa. Justifico, então, o varão das dores que Isaías cita pelas circunstâncias que rodeavam o Nazareno. O varão das dores certifica o profeta. Desprezível ele até chamou como remate de sua profecia. Vejam lá, Isaías 53, verso 3. No bojo do desprezível, lembramos Barrabás vitorioso contra o Nazareno humilhado. Não teve um voto a favor de Jesus. Todos os votos foram em favor de Barrabás. Alguém no universo inteiro, meus amigos, conservaria a formosura e rosto belo depois desta maneira estraçalhado como ele estava? Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Jesus foi até mesmo separado do Pai das alturas. A seguir, então, nós vamos desenvolver o tema de hoje. Respeitemos corpo como templo. Drama emocionante apareceu na lâmina daquele microscópio. O Dr. Landrum Schittles, da Escola de Médicos e Cirurgiões da Universidade de Colômbia, colocara naquela lâmina óvulo
retirado dos ovários de mulher. Ao óvulo ele juntara uma gotinha de esperma. Pelo microscópio viu o diminuto invasor juntar-se ao óvulo. Fundidos em célula, o conjunto tomou forma de ampulheta. No fim de 30 horas, já formava 2 células. 50 horas, já eram 4. Depois de 60 horas, 8, e assim sucessivamente aquilo foi crescendo. Observando este início de formação de trilhões de células que compõem o recém-nascido, o Dr. Chitles vislumbrou o início da vida, com certeza. Escutem a opinião do Dr. George Corder, do Instituto Rockefeller. A fecundação do óvulo é maravilha da natureza. Se ela fosse rara e ocorresse em lugares distantes, museus e universidades organizariam expedições para ver o fenômeno. Ela ocorre com tanta frequência, porém, que se tornou rotina, amigos. No cérebro do casal iletrado, no casebre daquele casal, ou na mansão do intelectual ilustre, o fenômeno acontece igualzinho, independente de interferência humana. Bastará que os dois se relacionem sexualmente, a natureza providencia todas as fases do milagre com aquele espermatozoide que é menor que o óvulo. A mulher nasce com óvulos suficientes para a vida inteira fecunda. A concepção, resultado milagroso de se criar vida física, é drama que se estende por mais ou menos 12 horas para se concretizar ao total. O espermatozoide penetra e fecunda o óvulo. Este tem forma arredondada e não passa de ponta de alfinete em termos de tamanho. Se conseguíssemos aumentá-lo 500 vezes, ficaria do tamanho de bola de ping-pong. Este óvulo aumentado mostraria porção central do tamanho de ervilha. Este núcleo, por sua vez, conteria um ponto interno. E neste espaço se encontrariam 24 cromossomos que, por sua vez, hospedam 3.000 genes. 3.000 genes. Esses genes, combinados com genes do espermatozoide, determinarão características hereditárias do novel vivente. Cores de olhos e cabelos, forma do queixo, sexo e até fatores ligados ao crescimento. Tudo está contido. No início do processo de concepção, o óvulo sai de pequena bolha existente nos ovários. Aproximadamente cada 28 dias, a mulher em fase reprodutiva libera óvulo. Microscópios eletrônicos permitem ver
espermatozoides, avançando com pressa. Para chegar antes dos outros, esse é o objetivo. Cada um quer se colocar na primeira posição no pódio. Numa acirrada competição, todos buscam com perseverança e rapidez alcançar o almejado objetivo. Tais cenas de espermatozoides se movendo fariam sucesso até mesmo em vídeos televisivos. Formam exércitos. Seriam retratos das verdadeiras leis imutáveis e dinâmicas que servem usuários constantes, ainda mesmo sem compreender nada delas. Valerá lembrarmos que nossa raça atravessou milhões de anos sem conhecimento dessas maravilhas do nosso Criador. A participação no jogo amoroso, no entanto, foi rapidamente entendida e adotada. Bastou ordem divina, multiplicai-vos lá no começo, e ocorreu a mobilização global. Brucutu dos tempos primitivos percebeu o aspecto divertido da trama, e tal conclusão tornou-se meio mola propulsora de adesões. Incentivou a prática daquilo. Dá para percebermos a sabedoria do Criador colocando cada tijolinho no lugar adequado e no tempo certo. E a vida então fluiu. O conhecimento da herança genética como líquido entregue por pinga-gotas foi liberado em prestações diminutas. Hoje entendemos que os corpos adquiram traços ancestrais. A genética explica a repetição de caracteres. É possível identificar o negador da paternidade através de exame, com pequeníssima possibilidade de se enganar. Seres viventes herdam traços que os familiarizam. Ninguém consegue negar parentesco evidente. Um sujeito parecido com o pai, como pode ser negada a paternidade? Está na cara, como diz o povo. A raiz genética vem sendo devassada pelas pesquisas e os resultados ainda estão longe de esgotar as variantes. Somente o futuro será capaz de esgotar este assunto. Deveremos reconhecer que o construtor da nossa morada planetária foi perfeito em todos os detalhes. Antes de exaltarmos a evolução da ciência, o maior dentre pesquisadores não imagina o que ainda nos reserva o futuro. Inúmeros alcançaram visão parcial e já são considerados gênios. Nenhum conseguiu penetrar os arcanos, porém, somente acessíveis através da mística, pela visão intuitiva do olho espiritual. Esta é a grande verdade. Em termos de sabedoria, todos nós engatinhamos. Embora conscientes de atrevimento, ressalto que estão incluídos na deficiência também
os próprios luminares da cultura humana. Os cientistas, com permissão divina, filtram observações através de aparelhos e as suas mentes definem conclusões. Essas conclusões garantem fórmulas de remédios e o mundo vai sendo forrado de poções milagrosas e placebos. Ninguém esqueça que este pedaço de civilização, citado há pouco, foi cedido à mente humana antes de aprimorada pela mística com Deus. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos os telespectadores para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. Para quem deixou de assistir programas anteriores, oferecemos centenas de palestras no YouTube e outras tantas no Facebook Live TV PG. Em qualquer horário vocês podem apreciá-las. Desde março de 2015, programas semanais permanecem no YouTube, no Facebook Live TV PG, dia e noite, para favorecer a audiência de vocês. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e na mesma hora você pode assistir no Facebook Live TV PG. Exposições do Getúlio permanecem disponíveis. Obrigado ao Fernando e ao Zube pelo excelente trabalho e aos telespectadores pela audiência preciosa. Com enorme alegria, agradecemos o registro de nomes pela internet. Quando você curte as minhas palestras, nós nos alegramos. Elas ficam conhecidas através de você. Em seguida, o tema: respeitemos corpo como templo. Acidentes acontecem, operários são feridos e aviões despencam pela ausência de indispensável conexão espiritual. É isso que eu falei no bloco passado. Olhamos tudo pelo prisma da matéria e esquecemos o prisma do espírito. O que surgiu para conforto, da mesma forma, passa a gerar transtornos. Pode acontecer. E está acontecendo. O que surgiu para resolver problemas, de repente vai criando problemas. Internet é exemplo clássico. Todos concordam que ela tem possibilidades ilimitadas para a edificação de planeta educado e feliz. Todos sabem disso. Aplicativos destrambelhados, no entanto, podem torná-la extremamente nociva e principalmente no que concerne à juventude. Tratando de assunto polêmico, eu estranhava a ausência do Crispim, dos anjos, mas ele finalmente está aí.
Apareceu. E o Crispim vai direto ao assunto. Getúlio, no início de sua exposição, você descreveu a ciência com simpatia. De repente, porém, mudou o enfoque, passando a enxergá-la como transtorno. Afinal, Getúlio, não podemos olhar os dois lados de forma diferente. Nós temos que entender a coisa. Os cientistas são úteis ou prejudiciais? Temos que definir. Eu exijo definitiva posição de sua parte. Caríssimo Crispim, eu abri o programa descrevendo fusão de espermatozoide e óvulo, cujo resultado é o surgimento de vivente, é o surgimento de uma vida. Aos cientistas que tomaram conhecimento desta realidade fantástica, no entanto, será devido ao mérito de observadores. Eles merecem homenagens pela perseverança. Não podemos avançar o sinal, porém. O certo será a atitude cautelosa e discreta. Toda a nossa admiração deverá voltar-se para o Criador de tão maravilhosa dádiva dos céus. O corpo é um presente que Deus nos entrega. Tanto o brucutu das cavernas quanto o letrado das academias possuem mesmíssimo potencial de criação de vidas físicas. Deus não discrimina. A perplexidade diante de algo tão simples e complexo ao mesmo tempo deveria aumentar nossa reverência pela vida. E aqui está o ponto principal do nosso tema. Se o Pai dos céus emprestou o poder de criarmos vida, esta vida lhe pertence. Essa vida não está nas nossas mãos. Nós temos que respeitar a origem divina de cada pessoa. Ninguém possui autonomia para destruir uma vida. Reverenciar e respeitar o legado eterno deveria ser cláusula pétrea da Constituição Universal. Irrevogável em todos os níveis e em todos os mundos. Quem mata ou exalta genocídio só pode ser enquadrado como cúmplice. Eufemismo interesseiro não mudará jamais o termo adequado para apontar assassinos. Assassino é assassino, tem cara de assassino e é assassino. Outra vez o Crispim me interrompe para emitir comentário. Getúlio, ele diz, nós temos a Bíblia, o decálogo é conclusivo, não matarás, é preceito trazido nos braços de Moisés. Quem segue Moisés sabe que ninguém tem direito de matar. Saiba, caríssimo Crispim, que eu não sigo pela sua vereda, não. Vereda tortuosa não é comigo. E eu vou lhe revelar as razões. Quando Moisés nasceu, era tão grande a população de meninos judeus que Faraó temeu pela segurança da nação. Essa multidão em poucos anos poderá nos destruir, pensou o Faraó. E nas suas reflexões,
Ele imaginou multidão incontrolável daquelas figurinhas já crescidas e fortes invadindo o seu palácio. O medo mexeu com Faraó e ele tomou imediatas providências. Ordenou morte imediata de todas as crianças hebreias. O decreto tornou-se política de segurança do mais alto mandatário. A matança irrompeu sem dó nem piedade. Os filhos dos hebreus foram caçados como feras. A criança chamada Moisés foi escondida pela mãe, mas ela sabia que simples choro ouvido pelos guardas significaria sua morte. Apreensiva com a segurança do filho, a mãe colocou Moisés numa cesta no meio de flores. O garotinho Moisés no meio de flores, flutuando no rio Nilo. Estrategicamente, o barquinho florido foi lançado perto do lugar onde a irmã de Faraó, chamada Termutes, costumava tomar banho. 17 séculos nos separam deste evento. A jovem princesa, conforme a expectativa, deparou com a criança abandonada e se moveu de grande compaixão. Moisés, cujo nome significa salvo das águas, tornou-se protegido de Termutes. A adoção permitiu que ele adquirisse status de nobreza e prestígio. Ele ficou serrando por cima. Fica bastante evidente que Jeová preservou-lhe a vida. Segundo o livro Atos dos Apóstolos, o futuro legislador dos hebreus tornou-se detentor de sólida cultura e invejável posição social. A Bíblia nos informa: Moisés foi edificado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em obras e palavras. Atos 7, versículo 22. Jeová removeu céus e terra para salvar a vida do futuro libertador dos judeus. O preceito não matarás lhe foi entregue naquela pedra que continha o decálogo. Não haveria incentivo maior para reverenciar a vida do que a pedra trazida por Moisés, se ela fosse realmente obedecida. Aí ela teria serventia se fosse obedecida. Infelizmente, todavia, o portador do decálogo não teve estrutura para preservar reverência e para preservar coerência. A própria Bíblia comprovou a tese de que o mal se encontra na consciência imatura e não nos códigos. Moisés viu o egípcio maltratando o judeu, olhou para todos os lados e, percebendo a ausência de testemunhas, assassinou o egípcio e o sepultou nas areias. Escondeu o egípcio na praia, coberto de areia. Êxodo 2, versículo 11 e 12. Além de escrachar instintos homicidas, Moisés agravou o delito tentando escapar às consequências do crime. Nenhuma legislação ou livro, ou juramento, ou remorso, ou filosofia religiosa detiveram criminosos. Somente a consciência madura do dever, independente de letras, fórmulas e de cerimônias, poderá deter
o instinto perverso. Esta é a grande verdade. E aqui nós faremos mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Vocês ouviram minha opinião contra a imagem negativa de Jesus, considerado sem beleza por certos pregadores, levianos, é claro. Voltamos ao assunto para denunciar mais alguns argumentos que mostram a grotesca falsidade. Espíritos puros e perfeitos, como o nosso Rabi, irradiam tamanha energia que dentro dele e ao seu redor tudo se harmoniza e se torna belo. Se Jesus tivesse vindo com algum traço não menos bonito, imediatamente aquilo se transformaria em algo belo. Por quê? Pelo interior do Cristo. Quando reencarnam essas figuras, imprimem santidade em todas as células e elas se tornam leves e diáfanas como plumas. Não divague tanto, Getúlio, replica o Crispim irritado. Acaso você esqueceu que foi Isaías quem apontou falta de formosura em Jesus? Sei disto e já disse. Foi na sexta-feira, quando exauriram o Jesus homem, de todas as energias que ele tinha dentro de si, porque judiaram do Cristo. Isaías, compadecido, então profetizou que o gigante despencaria inerme, desprovido da menor beleza. Como pode ter beleza um homem surrado, esbofeteado, cuspido, vencido por Barrabás, etc. Na madrugada de domingo, porém, com o rosto primaveril e toda a luminosidade do Cristo, o Filho de Maria ostentaria beleza perpétua que ele sempre teve. No epílogo, a prova definitiva, amigos. Vejam quanto esta gente não entende de Bíblia. Mostramos o salmista conversando com Jesus. Tu és o mais belo dos homens. A graça escorre dos teus lábios. Por isso Deus te abençoe para sempre. Salmo 45, verso 3. Aí está a Bíblia dizendo que Jesus era o mais belo dos homens. Então entendemos. Isaías flagrou o dia da cruz do Calvário. O salmista viu a glória do Cristo ressuscitado, luminoso, belo e feliz pelos séculos dos séculos. Em seguida o tema: respeitemos o corpo como templo. Crispim me interrogou. Ele disse: os 10 mandamentos estão na Bíblia, Getúlio, você tem que aceitá-los. Também as mortandades perpetradas pelo rei Davi estão na Bíblia, Crispim. E os seus genocídios se repetiram inúmeras vezes. E foram da mesma forma reprisados os seus salmos adocicados pedindo perdão. Faz o mal, pede perdão. Repete o mal feito, pede perdão.
E assim sucessivamente. Davi era desse tipo. Ao tempo todo adocicando os seus salmos e ao tempo todo cometendo atrocidades. O próprio Moisés, que carregou as pedras da lei, virou propagandista contra o decálogo, assassinando o egípcio. Isso aí significa o quê? Que Moisés não acreditava no decálogo que ele tinha debaixo dos braços, aquelas pedras. Moisés, o que deveria fazer? Deveria zelar pelo patrimônio que lhe foi entregue, e não fez isto. Na contramão, todavia, assassinou o estrangeiro. O vigoroso homem chamado Moisés poderia apacentar os briguentos, preferiu, porém, ignorar a ordem, não matarás, e cooperar pelo esgotamento do decálogo. Moisés serviu noutro ciclo, Getúlio, noutro ciclo, retrucou o Crispim. Ele podia até recomendar violência que ele próprio introduzira na lei. A incoerência é tamanha, Crispim, que os antigos conservaram o não matarás do decálogo e a vingança mosaica na mesma Bíblia. Isso é horrível. Somente Jesus, séculos depois, veio recolocar o dedo na ferida e trazê-la de volta para debate. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não resistais ao malévolo. Mas a quem vos ferir a face direita, volta-lhe a outra face. Mateus 5, versos 38 e 39. Hoje estamos sob a influência deste Cristo não violento, totalmente não violento. Sim, Getúlio pondera o Crispim pensativo, mas então você nos coloca numa situação difícil. No mato sem cachorro, onde encontraremos corda para nos agarrar e ser salvos? Socorro! Grita o pobre Crispim dos Anjos assustado, parecendo alguém sugado por areia movediça. A nossa conversa imprimiu medo ao Crispim. É melhor não fazer drama, Crispim. Será mais sensato entendermos que nos encontramos num determinado ponto da viagem. Muita água ainda vai correr debaixo da ponte antes dessa salvação tão comentada por vocês. A jornada eterna não é fácil. O aprendizado é longo e complicado. Ninguém imagina maturidade sem esforço. Ninguém alimente pretensiosa ilusão de que será salvo batendo no peito e frequentando templos. Na parábola do fariseu e publicano, Jesus confirma isto com absoluta clareza. Fiéis dizimistas e cantores de salmos, não se iludam. Deus não é Deus do toma lá da cá, nem de troca-troca. Só a consciência da presença do nosso Cristo interno e eterno completará a nossa alforria. Ela se encontra em nosso interior, mas ainda nos falta sensibilidade para alcançar a bênção do intercâmbio. Ai de nós, desanda Crispim, chorando. Ah, se eu conseguisse a graça de me tornar cristão autêntico, cumpridor das leis. Isto, no entanto, é difícil e complicado demais para minha cabeça.
sigo disposto até certo ponto e logo adiante desisto. Pois saiba, Crispim, que tais ordenações cabem num cantinho estreito do caderno escolar do seu filho. Embora pequeno texto, ele sintetiza, no entanto, todas as leis do universo, sem este entulho de centenas e centenas de preceitos e de proibições. Prestemos atenção ao que foi escrito, Crispim. Intérprete das Escrituras, certa vez, interrogou Jesus: qual o grande mandamento, Senhor? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Mateus 22, versículos 35 a 40. Cesse tudo que a música antiga canta. Quando Jesus disse: amarás teu próximo como a ti mesmo, ficou implícita a ordem de reverenciar a vida também dos inimigos. Jamais integrará as fileiras do Cristo alguém desprovido da crença em Deus e da fraterna convivência com seus semelhantes. Isso é básico em doutrina cristã. Certa ocasião fiquei impressionado com frases de alguém ouvidas na TV. O pregador apontava reverência pela vida como algo obrigatório na formação religiosa dos seus pupilos. Polemizou com imaginários detratores que pregavam legalização do aborto pelas leis. Alguém dissera que o feto era desprovido de vida. E ele desenvolveu argumentos sólidos sobre a imediata vivência daquela sementinha que entrou no óvulo. Eu apreciei a defesa intransigente daquele pregador, mas no dia seguinte ele iria abordar outro tema e eu fui assistir. E o tema do outro dia, meus amigos, imaginem vocês, era Davi e Golias. Fiquei perplexo quando aquele mesmo pregador, defensor da vida, abordando assunto semelhante, desmantelou suas próprias ideias de ontem. Na defesa de proibição do aborto, o embrião ainda em semente alcançou defensores. Quando o mercenário Davi aceitou Golias, acertou Golias, o pregador festejou o esquecimento da reverência pela vida, cantada em prosa e verso ainda ontem. Se a vida de Golias não gozava o mesmo direito de ser preservado, eu quero conhecer os motivos. Meu caro Crispim, aqui se encontra o tropeço. A maioria comodista prefere não se indispor com líderes das religiões e vai na onda. A doçura da ilusão de viver protegido e saudável arrasta multidões para os templos. É aquele troca-troca de graças, sem fim, que acaba sem nenhuma graça. Conhecedor da tendência dos teólogos de exaltação do rei Davi, Golias virou eterno Judas
de sábado de aleluia, infelizmente. E neste ponto nós vamos encerrar o bloco para os comerciais do canal. Mas daqui a pouco estaremos aqui de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Olhares, com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Cardeiro e o Infantil Mundo de Alegria com Janaína de Oliveira. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão, divulgado por gentileza da Live TV PG. Quartas-feiras, em torno das 10 horas da manhã. Depois de gravado e divulgado, o Quarta Dimensão permanece à disposição dos telespectadores em todos os horários. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: respeitemos corpo como templo. Todos malham Golias, festejando sua morte, esquecidos que o verdadeiro transgressor dos 10 mandamentos foi Davi. E é o seu homicídio perverso que até hoje semeia maus exemplos. A vida de Golias perdeu valor no conceito de pregadores, sem a menor preocupação com a essência do Evangelho. Eu tenho dúvidas, onde é que está isso? Onde é que está escrito na Bíblia que Golias não era uma criatura divina de Deus, pertencente a Deus, feita por ele? Eu não entendo como alguém pode aceitar esta incoerência. E o pior é que alguns nem percebem as contradições. Agora sou eu quem faz a pergunta: acaso Golias não terá nascido, como qualquer de nós, das mãos do Senhor Deus, do Criador? O Decálogo terá registrado Golias como exceção? Não vi nada escrito sobre isso. Alguém dirá: os tempos eram outros, Getúlio, não esqueça. Sim, os tempos eram outros. A ferocidade daquela geração pode atenuar até certo ponto este crime. Não justifica, mas pode atenuar. Ninguém esqueça, porém, que o Decálogo vigorava na época e o não matarás ainda pesava. Isto depõe contra a serventia do Decálogo. Acima de tudo, algo eu não consigo engolir. Estamos no século XXI e pregadores cristãos ainda exaltam o assassino. Ficar tecendo elogios pela morte de Golias significa convivência com assassinatos, conivência com assassinatos, perpetrados de longe, sem chances de defesa. A Bíblia nos conta que Davi ganhou até filha de Saul em casamento, como propina. E isenções de impostos também. Isso lhe agrega outro título que eu acho pertinente. Davi também era mercenário. Matou em troca de vantagens. Pregador que se diz cristão em nosso tempo depois de Jesus
perde unção de vida ao defender qualquer tipo de violência. Qualquer tipo de violência. Não existe justificativa para a exaltação de crimes em qualquer fase da história. Tal atitude criaria raízes para florescimento da violência. Outra vez o Crispim dos Anjos resmunga ao nosso lado. Você falou em genética, Getúlio. Pois eu lhe digo que é impossível se desfazer desta carga explosiva que nós herdamos. Somos vítimas inermes da genética que nos torna agressivos. Até certo ponto eu concordo com você, Crispim. Defeitos arraigados são difíceis de arrancar, mas valerá o esforço para arrefecer parcela diária de maus instintos. O tempo e a evolução terminarão desbastando toda a teimosia do nosso legado negativo. No tempo de Jesus e no tempo de Deus, a maturidade vai chegar e tudo isto aí terminará em amor. Tenha paciência, caríssimo Crispim, e o nosso Cristo interno e eterno completará nosso aprendizado. Não é a própria Bíblia quem declara: seremos transformados na mesma imagem de glória em glória? 2 Coríntios 3, versículo 18. Vocês já conhecem a história maravilhosa deste cristão que se chamou Albert Einstein, Albert Schweitzer, já focalizada por nós. Saibam que a bandeira desfraldada por essa figura ilustre era exatamente reverência pela vida. Ele exemplificou seu lema com trabalho. Schweitzer abandonou o consultório médico rendoso na Europa e construiu um hospital no coração da África. Aquele povo morria de fome, desnutrição e doenças tropicais. Pela ausência absoluta de socorro, adoecer significava morrer. Numa das suas viagens como pianista emérito pela Europa para arrecadar fundos pela sua obra, Schweitzer foi entrevistado. Perguntaram-lhe como proceder para se engajar ao famoso slogan da reverência pela vida. Faça o que puder, respondeu ele. O máximo que todos fizermos será quase nada para equacionar demandas tão crescentes e tão difíceis de suportar. Existirá sempre algo a realizar, algum lugar onde a vida tem sido ameaçada, procure e ache. Todos os seres humanos devem procurar conhecer o alcance do seu valor e contribuir dentro das possibilidades. Devemos entregar parcela do nosso tempo como voluntário, sem pagamento algum, para devolver em parte o privilégio de viver. Lembramos que o legado não nos chega para fins egoístas, não. Irmãos menos provisionados margeiam nossa trilha. Eles nos foram encaminhados por Deus para ressarcimento do muito que nos emprestou. Quem se omite no cumprimento desses deveres de reciprocidade viola sagrados deveres impostos pela justiça divina. Essas palavras de Schweitzer completam nossa resposta ao Crispim dos Anjos.
Ninguém espere ficar santo para depois reverenciar a vida e agradecer ao Altíssimo pelo privilégio de caminharmos ao seu lado. Hoje é o nosso dia de louvar e agradecer ao Pai das alturas e ao mesmo tempo carregar e distribuir reservas de bom ânimo. Oremos especialmente por aqueles que ainda duvidam do amor e da misericórdia do Senhor das alturas. Nesse minuto solene de ação de graças, suplicamos pleno e geral entendimento de que o Altíssimo é nosso Pai. Ele ama todos nós e ficará conosco todos os dias, eternamente. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E para vocês, amigos, além desta câmera, eu quero desejar tudo o que existe de melhor. Os meus votos são para que todos gozem saúde, paz, harmonia, sentimento de intimidade e de cordialidade com todos. E que a alegria de viver possa gerar alguém alegre e feliz. Em nome de Deus, porém, eu peço a todos amor no coração, porque o amor é a centelha divina que precisamos procurar em busca de nossa paz e do nosso conforto. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.